Eu sou o professor Derli Júnior e hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Este mês, o mês de setembro, ele é chamado de Setembro Amarelo. É o mês que temos como tema o combate e a prevenção ao suicídio. Nós, do grupo de Sociedade Educacional Teológica, viemos através desses vídeos falar a você que nos acompanha, que está nos ouvindo, sobre este tema, sobre o tema do combate e a prevenção ao suicídio. E eu trago a temática a vocês de como combater a ansiedade e a depressão, que são fatores fundamentais para que alguém seja levado ao suicídio. Sabemos que é muito falado, é amplamente divulgado, que a ansiedade e a depressão são os males do século XXI. É muito citado em artigos científicos, revistas da atualidade, esse assunto que é muito falado. E nós, como povo de Deus, nós como cristãos conhecedores da verdade e da sabedoria de Deus, sabemos que há uma necessidade nos nossos dias de nós nos preocuparmos com as pessoas, sejam elas do nosso convívio ou até mesmo aquelas pessoas que nós conhecemos pouco, mas que precisam de uma palavra amiga ou de um conforto, que somente eu e você que conhecemos a Bíblia Sagrada e detemos conhecimento, sabemos que há uma necessidade de nós termos estratégias para vencermos esses problemas, desses males que estão ocasionando o suicídio, as mortes. Com certeza, você conhece alguém ou você já ouviu falar, até mesmo pessoas da sua família sofrem com a ansiedade, com a depressão, e é um mal que tem se instaurado muito rapidamente nos nossos dias. Um erro muito comum da nossa parte é dizer que os crentes, eles não têm, ou eles nunca sentiram, ou eles nunca vão ter. Uma coisa que eu quero deixar bem explícito é de que todos nós, de uma forma ou de outra, com uma intensidade maior ou menor, passamos por isso. Nós somos, antes de sermos crentes cristãos salvos em Cristo Jesus, nós somos seres humanos, propensos a estas coisas que é do nosso físico, é do nosso psicológico. Por isso, há uma necessidade de nós entendermos que também é errado da nossa parte julgarmos os irmãos ou as pessoas que vivem com a ansiedade e com a depressão. Quanto mais nós julgamos, quanto mais nós alegamos coisas dessa natureza, nós acabamos empurrando essas pessoas para mais longe, para mais baixo, sendo que nós estamos aqui para sermos alicerces, para sermos firmeza através dessa palavra que nós conhecemos. O apóstolo Paulo vai escrever em uma das suas cartas à igreja de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, dizendo de que nós temos que lançar sobre Cristo todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a pergunta que fica para quem ouve este versículo é: como fazer isso?
É muito simples nós lermos essa palavra para alguém que está em depressão, está em ansiedade, e dizermos: olha, lança sobre Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de ti. E essa pessoa simplesmente vai ouvir essa palavra, mas pode não compreendê-la. E nessa compreensão há uma necessidade de nós explicarmos de que como ela vai fazer isso é através da fé. Somente a fé, somente através dela nós vemos o agir de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo. Nós precisamos acreditar que Deus está agindo de várias formas. E uma dessas formas é de nós entregarmos a Ele, termos confiança nele. Eu quero dizer a você que talvez esteja passando por essa situação de ansiedade, de angústia, de depressão até mesmo. Você não está sozinho. Há um Deus que não está distante, não está alheio à sua situação. Nós muitas vezes temos uma imagem tão longínqua de Deus. Nós acreditamos que Deus é aquele ser único, mas que está longe das nossas mazelas, das nossas dificuldades. E Deus não está assim. Deus não está longe do nosso ser. Ele está mais próximo do que nós pensamos. E Ele está ciente da nossa situação. Ele está ciente da sua situação, do teu sofrimento. Ele é o nosso Pai. Jesus vai nos ensinar a chamar Deus, o ser mais poderoso deste universo, de Pai. Porque Ele é o nosso Pai. No Salmo 121, o salmista vai escrever dizendo de que Ele é o nosso socorro em tempos de angústia. Em Mateus 6,31, a Bíblia vai nos dizer que Ele é a nossa provisão. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 30, ele vai dizer que Ele é o nosso descanso. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas que passaram por momentos de ansiedade, de pavor. Quando nós lemos a passagem de Mateus 8 e 23 em diante, nós observamos que os discípulos estavam navegando e sobreveio um grande temporal. Fortes ondas, o vento açoitava. Mas Jesus estava com eles, Jesus estava dormindo no barco com eles. E nessa oportunidade eles vão se apavorar com essas ondas. E vão acudir o mestre. Alguém deles vai lembrar que o mestre estava na embarcação com eles e que o mestre detinha o poder para acalmar a tempestade. Muitas vezes na nossa vida cotidiana, nós somos deparados, confrontados com tantas adversidades, que nós muitas vezes sequer lembramos que Cristo está conosco. Eu quero deixar esse alento a você que está me ouvindo. Cristo está contigo. Independente da sua situação, independente do tamanho das ondas, independente do forte vento que te abate, Cristo está contigo. E Ele detém o poder e a autoridade para repreender a angústia, o sofrimento, a ansiedade, a depressão. E nós observamos que, nesse momento, Jesus se levanta e olha para eles e vai dizer: homens de pequena fé. E vai repreender o vento e o mar e o vento vão lhe obedecer. E o que falta para nós
é a sabedoria, é a estratégia para vencermos esse ardiloso momento em que passamos. E eu quero deixar aqui a você algumas estratégias que nós possamos vencer essa dificuldade. Uma das primeiras estratégias é lermos a Bíblia Sagrada. A palavra vai nos dizer de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Medite na palavra de Deus. Leia. Medite nela dia e noite. E eu tenho certeza que muito da sua fé há de ser fortalecida ao ler as páginas sagradas. A segunda dica que dou é de que você medite seguidamente. Neurocientistas já comprovaram que a prática de meditar, ela contribui para aumentar a região do córtex pré-frontal esquerdo, que é a região responsável pelo sentimento de felicidade. Então, ouça louvores alegres, ouça coisas que edifiquem a sua vida. Se for necessário, ligue um som, ouça algo de Deus, algo que vai edificar a sua vida. Controle a sua respiração. Se você fizer o controle da sua respiração durante uns 5 minutos, durante o seu dia, inspirar e expirar, você consegue fazer com que isso seja eficiente. E você vai criar este hábito. Falo isso de uma maneira pessoal, eu tenho este hábito. E ele é muito confortante. Lembre-se que é uma luta diária. Como se dizem aqui, mate um leão por dia. Né? É todos os dias, é constante. Essa luta da ansiedade, da depressão, eles não são males que se combatem do dia para a noite. Há uma necessidade de paciência, de calma para que você consiga vencer isso. Reconheça que você precisa da ajuda do Senhor. Se for necessário, procure pessoas que vão te elevar espiritualmente, que vão te deixar mais próximas de Deus, que vão orar junto com você, que vão jejuar junto com você, que vão ter propósitos com Deus, para que você se sinta melhor. Digo também a você, se precisar, procure ajuda médica. Faça isso. Muitas vezes há uma necessidade de nós precisarmos de uma ajuda médica. E isso não é errado, seja você crente, seja você não crente. Mas faça. Deus nos deixou homens e nos deu sabedoria para que pudéssemos fazer com que pessoas que detenham essas dificuldades possam procurar ajuda médica para que possam ser sanadas da melhor forma possível. Tenho eu um segredo. Não é um segredo grande, mas ele é algo revelador para a nossa vida. É um segredo prático. A forma como você vê a sua situação define a sua vitória. Um exemplo rápido disso é quando nós lemos no livro de 2 Reis, capítulo 6, o versículo 14 até o 17. Nós vemos que a cidade de Samaria é cercada. E dentro dessa cidade há o profeta Eliseu e o seu moço.
O seu moço levanta-se muito cedo e observa o que está acontecendo. E quando ele vê o que está acontecendo, ele diz ao seu senhor: olha, um exército poderosíssimo nos cercou. E Eliseu calmamente vai responder ao seu moço: olha, não fique nervoso, não tema, porque maior é o que está conosco. E Eliseu ao mesmo tempo vai pedir a Deus: Senhor, abra os olhos deste moço para que vejas. E a Bíblia vai nos dizer que foram abertos os olhos espirituais daquele moço para que ele visse a situação. E quando ele vê a situação, ele observa de que há o exército do Senhor cercando aquele primeiro exército humano, muito maior. Como nós vemos a nossa situação? Será que nós vemos as dificuldades? Será que nós observamos somente aquilo que há de ruim? Ou nós nos atentamos aos nossos olhos espirituais para que consigamos ver a provisão de Deus para a nossa vida? Fique com essa meditação. Estou encerrando esse vídeo, me disponibilizando a você que necessita de uma ajuda espiritual, que necessita de um auxílio, que necessita de uma oração, ou qualquer ajuda, seja para conversar, seja para desabafar. Nós estamos aqui para te ouvir, não para te julgar, mas para te ouvir e dizer que há um Deus que pode solucionar o seu problema. Deus nos abençoe. Não tema.